A tarde era densa e carregada de expectativa quando Nicolás Maduro, o homem que dominou a política venezuelana por mais de 2 décadas, pisou novamente na corte dos Estados Unidos. As câmeras registraram cada passo, cada olhar e cada gesto parecia carregar não apenas a história de um indivíduo, mas o peso de um país inteiro em conflito. A prisão, a transferência e a primeira aparição pública diante de juízes estrangeiros não foram apenas eventos isolados. Foram páginas arrancadas de um livro que narra o embate brutal entre poder, narrativa e legitimidade. Maduro, vestido com roupas simples, semblante firme, declarou ao mundo que era inocente, que ainda era o presidente legítimo da Venezuela e que, mais que isso, era um prisioneiro de guerra. Suas palavras ecoaram em corredores de tribunal, atravessaram fronteiras e confundiram aliados, inimigos e observadores em geral. Os acontecimentos que conduziram a esse momento começaram semanas antes, quando uma série de operações coordenadas por forças internacionais e regionais levou à captura do líder venezuelano. Entre acusações de corrupção, tráfico de influência e uma reconfiguração profunda das relações diplomáticas no hemisfério, o desfecho foi a transferência de Maduro para um tribunal dos Estados Unidos em uma operação que poucos imaginavam ser possível. A cidade onde o tribunal se erguia parecia distante de Caracas, mas naquele instante ela era o epicentro de uma tempestade política mundial. A segurança estava reforçada, repórteres de todas as partes acompanhavam, e milhões de venezuelanos, tanto dentro quanto fora do país, esperavam por notícias num silêncio tenso. A mídia de centro, espelhada em veículos como The Globe and Mail, tratou a situação com um rigor jornalístico que misturava factualidade e cautela. A cobertura apresentou os eventos mais como dados concretos do que como juízo de valor. Maduro estava diante de um juiz, havia sido formalmente acusado e sua condição de detido estava registrada em documentos oficiais. A ênfase estava na legalidade do processo, nas implicações diplomáticas e no impacto que isso teria na política americana e latino-americana. O enfoque não exaltava nem demonizava o protagonista, limitava-se a narrar o que ocorria, a transferência internacional de um ex-chefe de Estado para responder a acusações graves num tribunal estrangeiro. Essa narrativa de centro procurava oferecer aos espectadores uma leitura baseada em fatos, destacando declarações oficiais, o respeito ao devido processo legal e o fluxo dos acontecimentos sem hipérboles sensacionalistas. Para os meios de comunicação alinhados à esquerda, como noticiado pelas agências como PL English, a fala de Maduro ecoou como um grito de resistência. A cobertura destacava que, mesmo sob custódia, ele continuava a reivindicar sua inocência e seu direito legítimo de governar a Venezuela. Para esta vertente, a narrativa não era simplesmente sobre um réu diante da justiça, mas sobre um líder que descrevia sua condição como a de um prisioneiro de guerra em meio a uma guerra política global. Essa linha interpretativa enfatizava que, independentemente das acusações, a figura de Maduro representa um segmento significativo do povo venezuelano que ainda o vê como presidente legítimo e alvo de uma campanha internacional de deslegitimação. A mídia de esquerda tendia a contextualizar suas declarações como parte de um discurso mais amplo de resistência contra o que chamavam de imperialismo, intervencionismo estrangeiro e tentativas de desestruturação de governos soberanos por meio de instrumentos jurídicos internacionais. Nesse tom, as palavras de Maduro, "Sou inocente e ainda sou o presidente da Venezuela", ganhavam um peso quase simbólico, não apenas jurídico. Elas se transformavam em um manifesto em pleno tribunal estrangeiro, um palco improvável onde a legitimidade de um governo era debatida tanto nas esferas da lei quanto da opinião pública. A leitura da esquerda colocava em perspectiva a crise humanitária, a polarização interna e o papel das potências externas em moldar os desfechos políticos de países estratégicos. Por outro lado, a mídia de direita, representada por outlets como o DN e o Zeti, construiu uma narrativa marcada por uma interpretação direta e inflexível. Maduro não é apenas um líder desafiando a justiça. Ele é um exemplo vivo de como regimes que ultrapassam limites legais devem ser responsabilizados. Para essa linha, a declaração de inocência e a afirmação de continuidade no cargo presidencial soavam como argumento desesperado, desconectado das realidades políticas, judiciais e éticas que dominam o cenário global atual.
A cobertura enfatizava que a justiça internacional estava cumprindo seu papel e que a presença de Maduro diante de um tribunal estrangeiro era a expressão máxima de que ninguém está acima da lei, independentemente do título ou do poder anteriormente exercido. Sob essa ótica, a fala de Maduro, rotulada como a de um prisioneiro de guerra, não era apenas irrelevante, mas perigosa em sua tentativa de ressignificar uma narrativa de responsabilidade penal em algo associado à honra militar. Para os veículos de direita, a situação era elucidativa. Os mecanismos legais internacionais, a cooperação entre Estados e o processo judicial que se desenrolava representavam o triunfo do Estado de Direito sobre o autoritarismo, a corrupção e a impunidade. A liberdade de expressão, a aplicação de sanções e a extraterritorialidade da justiça eram destacadas como instrumentos legítimos de manutenção da ordem global. No centro de todas essas leituras estava a própria Venezuela, um país dividido, fragmentado por décadas de crise socioeconômica, polarização política, diáspora massiva e instituições fraturadas. A figura de Maduro, nesta narrativa, é vista de diversas maneiras, como líder caído e criminoso em julgamento, como símbolo de resistência contra potências estrangeiras, ou como personagem que, independentemente de sua trajetória, deve responder à justiça pelos atos que lhe são imputados. O que torna esse episódio tão singular não é apenas a presença de um ex-chefe de Estado num tribunal estrangeiro, mas o fato de que essa presença reverbera em múltiplos níveis. Invoca a história da luta pela soberania nacional, remete aos processos de descolonização e consolida o debate sobre a eficácia de mecanismos jurídicos internacionais em tempos de conflitos políticos profundos. Enquanto os juízes escutavam as declarações de Maduro e as câmeras registravam cada sílaba, o impacto se espalhava para além dos salões do tribunal. Nos bairros populares de Caracas, nas praças públicas de Nova York, nos cafés de Havana e nos redutos políticos de Washington, a frase "sou inocente e sou o presidente" era repetida, revisitava memórias antigas e inflava debates sobre legitimidade, justiça e soberania. Em algumas vozes, soa como afirmação de fé. Em outras, como tentativa desesperada de escapar das consequências inevitáveis. E em outras ainda, como o último ato de um drama que se arrasta há anos. Esse momento, gravado para a posteridade, não encerra a crise na Venezuela, nem resolve as profundas divisões que atravessam o país. Ele apenas cristaliza um ponto de inflexão, um momento em que uma figura central da política venezuelana é confrontada diretamente com a lei internacional em solo estrangeiro, desafiando fronteiras, alianças e narrativas construídas ao longo de décadas. E assim, enquanto o tribunal pondera argumentos e delibera sobre o destino de Nicolás Maduro, o mundo inteiro observa, dividido entre interpretações de ordem legal, política e moral. O veredito, quando vier, não tocará apenas um homem, mas um conjunto de histórias, entrelaçadas e complexas, que definem não apenas a Venezuela, mas a própria dinâmica das relações globais no século XXI.